Olá, queridas, graça e paz. Sejam bem-vindas ao nosso 16º dia do nosso desafio de oração pelo marido. O nosso tema de hoje é: ore para que seu marido entenda o chamado de Deus. E eu digo que ele entenda e que ele atenda a esse chamado. Efésios 1:18 nos diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Por isso, queridas, no desafio de hoje, ore para que o seu marido ouça claramente o chamado para a sua vida e que ele possa compreender quem ele é em Cristo e ter a certeza de que ele foi criado para um propósito elevado. Muitos homens se sentem confusos quanto ao chamado, quanto ao propósito de Deus para a vida deles. Por isso, querida esposa, ore para que os olhos do entendimento do seu esposo sejam iluminados, para ele saber qual é a esperança da sua vocação. Ore para que o Senhor o capacite a andar de modo digno do seu chamado e a tornar-se o homem de Deus que o Senhor o criou para ser. Ore para que em meio à agitação do dia a dia ele não se esqueça do seu chamado. Ore para que as circunstâncias adversas não o façam desistir da sua vocação, para que os desejos do coração dele não entrem em conflito com os desejos do Senhor. Ore para que o Senhor guie os passos de seu marido e para que ele ouça a voz de Deus quando o Senhor falar à sua alma. Ore com fé neste dia, querida. Se o seu esposo é um homem de Deus, um homem no altar, um homem que já atendeu a sua vocação, agradeça ao Senhor e ore para que Deus o guarde, o proteja, o ilumine, o abençoe e o confirme ainda mais todos os dias. É muito importante você orar pelo chamado, pela vocação do seu marido, até porque você é a auxiliadora e uma parte deste chamado e desta vocação está também sobre a sua vida. Porém, se o seu marido ainda não é um homem do altar, ainda não entendeu qual é a sua vocação, quem sabe o seu marido tem desejos, está à espera de um chamado do Senhor, acha que Deus não tem nada para a sua vida, ore neste dia para que o Senhor ilumine o coração do seu marido e ele entenda que há um projeto elevado, sim, há um propósito sobre a vida dele. E se o seu esposo ainda não é nem salvo em Cristo, de repente nem aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, ore da mesma maneira e pelos olhos da fé, declare. Declare que o seu esposo é um homem de Deus, um homem chamado pelo Senhor, e profetize que o seu marido será tudo que o Senhor o criou e o chamou para ser. E com os olhos da fé, visualize o seu marido como um homem no altar, um homem de chamado na presença de Deus. Amém? Paizinho querido e amado, nós oramos neste momento, Senhor, pela tua filha que está aqui neste devocional, buscando pelo seu marido, com o seu coração comprometido e voltado, Senhor, a este propósito de 30 dias de oração, Senhor. Eu oro pela casa da tua filha, eu oro pelo marido da tua filha, Senhor. Eu oro por esse esposo, Pai, que tem um chamado, uma vocação do céu, para que ele entenda e atenda ao teu chamado sobre a vida dele, para que ele se posicione, Pai, para que ele compreenda que há um propósito elevado sobre ele, Pai. Há uma vocação do céu sobre a vida dele e que ele precisa cumprir este propósito, Pai. Eu oro por esse esposo, Senhor, que muitas vezes se sente inferior, se sente se sente incapaz, se sente despreparado, Senhor. Eu oro por esse marido, Pai, para que ele confie plenamente no Senhor e não tenha medo de adentrar pelas portas ministeriais que o Senhor abrirá para ele. E eu também oro, Pai, por esse marido que ainda nem te aceitou como Senhor e Salvador, talvez nem reconhece a tua existência, mas que por trás deste homem há uma mulher que reconhece o teu senhorio, que reconhece o teu poder e que está aos teus pés clamando pela vida dele, Senhor. Atende essa oração.
Eu oro para que esse marido, Senhor, que ainda nem te conhece, possa te conhecer, possa começar a se posicionar e que o Senhor venha desenvolver na vida dele todo o plano e o projeto elaborado para ele ainda antes da fundação do mundo, Pai. Eu creio no teu poder, eu creio na tua capacidade de transformar água em vinho, de transformar, Senhor, esse marido, esse esposo que hoje acha que não é nada, que nem reconhece a tua existência, que talvez muitas vezes até mesmo despreza a tua palavra. Tu tens o poder de transformar este homem, um homem segundo o teu coração. Então nós oramos a fé de mulheres que estão aqui voltadas de joelhos na tua presença. E eu abençoo esse lar, eu abençoo esse casamento, eu abençoo essa aliança na tua presença, em teu nome, Jesus. Amém.